Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Abinardo Oliveira e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode resolver essa questão 10, a P10-7 do livro do Gitman, capítulo 10. Essa questão aqui que envolve simulação. Então, a Ogden Corporation compilou as seguintes informações sobre uma proposta de investimento de capital. As entradas de caixa projetadas têm distribuição normal com média de 36 mil e desvio padrão de 9 mil. As saídas de caixa projetadas têm distribuição normal com média de 30 mil e desvio padrão de 6 mil. Custo de capital da empresa de 11% ao ano. Não se espera que as distribuições de probabilidade das entradas e saídas de caixa mudem ao longo dos 10 anos da vida do projeto. Letra A. Descreva como os dados acima podem ser usados para desenvolver um modelo de simulação para encontrar o valor presente líquido do projeto. Letra B. Discuta as vantagens do uso de uma simulação para avaliar o projeto proposto. Lembrando aqui que esse problema ele não apresenta um investimento inicial. Então, eu vou trabalhar primeiro com o investimento inicial da ordem de 0. Depois eu vou simulando possíveis investimentos iniciais para esse tipo de problema. Okay? Para a resolução desse problema, eu vou utilizar um sistema que foi desenvolvido na UTF-PR de Pato Branco chamado SAVEP. Então, ele é um sistema gratuito, entendeu? Basta você se cadastrar aqui no ícone cadastrar. Eu vou colocar aqui meu acesso. Você clica aqui em enviar e aí você vai acessar o sistema. Como eu estou tratando como uma simulação, aqui nós vamos trabalhar seguindo essa abordagem estocástica aqui. Então você clica aqui e aí ele vai te dar várias opções admitindo que você está financiando com recursos próprios, admitindo que você está financiando com recursos próprios, que englobe também financiamento. Que para facilitar a resolução, eu vou admitir aqui no nosso problema que esse 11% é financiado com recursos próprios. Então, e uma vez que eu tenho entradas e saídas de caixa, aqui eu vou trabalhar com custos e receitas, certo? Porque eu ainda vou ter que montar o meu fluxo de caixa. Se eu já tivesse fluxo de caixa pronto, eu iria nesse ícone aqui. Então, clicando aqui em custos e receitas, ele vem com essa nova tela, que ele vai te perguntar qual é a taxa mínima de atratividade, que aqui ela pode ser determinística, como ela também pode variar a partir de 3 tipos de distribuição de probabilidade: uma distribuição uniforme, uma distribuição triangular e uma distribuição normal. No nosso caso, a nossa taxa ela é determinística, ou seja, ela é fixa. Então, vou deixar marcado determinística aqui. Mesma opção aqui para investimento inicial, ele poderia ser determinístico, uniforme, triangular ou normal. Vamos admitir inicialmente como determinístico, ele sendo igual a 0. Mesma coisa aqui o valor residual. Nosso problema não tem valor residual, então vamos deixar ele aqui determinístico. E aí vem o custo total e a receita total. Aqui, como custo, eu vou admitir sendo as saídas de caixa. Tal como diz aqui o problema, que eu vou ter saídas de caixa com média de 30 mil e desvio padrão de 6 mil, sendo uma distribuição normal. Então, eu venho aqui em custo total e coloco ele sendo como uma distribuição normal. E aqui eu vou deixar marcada essa caixinha chamada de constante. Por quê? Porque eu quero que essa distribuição normal se repita para todo o período de análise que eu vou fazer. Se cada período de análise fosse uma distribuição de probabilidade diferente, aí eu teria que desmarcar essa caixinha e para cada período específico colocar qual é a distribuição de probabilidade que eu vou utilizar e os parâmetros dela. Mesma coisa que acontece com a receita, só que aqui a receita será minha entrada de caixa e ela aqui vai ter uma distribuição normal. E também aqui uma receita constante. Só para título de curiosidade, a distribuição normal é uma distribuição simétrica, ou seja, o formato da curva abaixo da média o desenho dela é o reflexo espelhado dos valores que estão acima da média. Se você quiser trabalhar com distribuições assimétricas no SAVEP, você deverá utilizar aqui uma distribuição triangular, certo? Então, essa é uma dica a mais. Então, feita essa parametrização inicial, você clica aqui em avançar. O horizonte de planejamento, de acordo com o nosso problema, é de 10 anos, tal como dito aqui.
Voltando aqui, então você coloca aqui o N igual a 10. E aqui o número de simulações, o que o sistema permite é variando de 1000 até 200.000. Claro que quanto mais números você pedir, maior vai ser o processamento, o custo de processamento do software, mas em compensação se aumenta a sua precisão. Então, normalmente a gente trabalha com 10.000, mas aí fica a cargo de você testar posteriormente. Aqui, deseja calcular probabilidades específicas, eu vou deixar desmarcado. Taxa mínima de atratividade, aqui você já coloca no formato percentual, então no nosso caso é de 11%. O investimento inicial, como o problema não deu, primeiro eu vou trabalhar com 0, o valor residual também com 0. O valor residual, para quem não conhece, é justamente o fluxo de caixa adicional que eu posso ter ao me desfazer do investimento inicial no fim do projeto. E normalmente ele é incluído junto com o último fluxo de caixa. O custo total aqui, eu estou pedindo a média, no nosso caso é 30.000. E o desvio padrão aqui, 6.000. A receita, 36.000. O desvio padrão, 9.000. Feito isso, você basta clicar aqui no botãozinho calcular. E aí aguardar o processamento. Uma vez feito esse processamento, aqui ele está informando que a TIR não convergiu, mas aí tem uma explicação muito direta para isso, porque eu não tenho aqui investimento inicial. Certo? Depois eu vou atribuir alguns valores de investimento inicial aqui para vocês verem como isso vai mudar. Então aqui ele já está mostrando para os custos, são minhas saídas de caixa, como é que foi a média e o padrão para cada um dos períodos, distribuição normal, mesma coisa aqui para a receita. Aqui você está vendo a distribuição de probabilidade, ou seja, o que é que significa essa simulação de Monte Carlo? É que com esses parâmetros, média, desvio padrão, numa distribuição normal, ele fez 10.000 sorteios de valores dessa função de distribuição de probabilidade. E aqui você está vendo tanto o histograma como o ajuste da densidade de probabilidade. Você veja, posicionando o mouse, você vai vendo os valores. Onde a média fica mais ou menos aqui no centro. Certo? Veja aqui, ó, entre 30, 278 e 29, 227, que é o esperado para 30.000. Você pode, inclusive, fazer o download dessa imagem clicando nesse botão aqui. Mesma coisa aqui com a receita, ó, fica entre 34 e 36, a média está entre esses dois bins aqui da distribuição de probabilidade, que é o esperado aqui para 36.000. Claro que quando você aumentar o número de simulações, essa precisão aqui também aumenta. E aqui ele já está te dando um relatório, ou seja, quantos VPLs foram calculados e quantas taxas internas de retorno foram calculadas. Aqui foi o menor VPL encontrado da nossa simulação, aqui foi a menor TIR encontrada. Como não tem um investimento inicial, você olhar para os dados da TIR aqui não faz muito sentido, mas ele produziu aqui uma saída. O máximo de VPL encontrado foi esse daqui, o máximo da TIR encontrado foi esse daqui, tanto é que não é plausível no mundo real você encontrar uma TIR de 107.000%. A amplitude, que é justamente a diferença entre o máximo e o mínimo para o VPL e para a TIR. Aqui a média, se vocês olharem, a média do VPL foi de R$ 35.183, desvio padrão de 20.895, um coeficiente de variação chegando na casa dos 60%, que indica uma alta variabilidade do VPL, e aqui a mediana. Aqui ele está vendo, ele já dá uma saída da quantidade de VPL simulados que foram abaixo de zero, ou seja, de 10.462 valores foram negativos. E aqui ele está dando a probabilidade do VPL ser negativo, utilizando duas metodologias diferentes. Um calculado pelo método da frequência, que ele é baseado na lei dos grandes números, e o outro calculado pela área sobre a curva, que envolve um método de integração baseado no teorema do limite central. Aqui está o custo computacional, quanto de memória foi utilizado, 23 MB de memória foram utilizados para fazer esse processamento e demorou 6 segundos. E aqui você está vendo o resultado da distribuição de probabilidade do VPL ajustada à curva normal.
Então, você tem aqui o histograma e a linha vermelha é justamente a densidade de probabilidade. Você também pode fazer o download desse gráfico. Aqui o que ele está trazendo é a quantidade dos valores de VPL a partir de intervalos, que é o que normalmente a gente faz para fazer a avaliação de risco. Então, ou seja, existe 90% de confiança, que é a área em azul, do VPL está entre R$ 813,70 e R$ 69.553,33. E aí existe 10% de chance, ou seja, como é uma curva simétrica, 5% para cá e 5% para cá, do VPL estar nesses intervalos aqui, ou seja, acima de R$ 69.553,33 ou abaixo de R$ 813,70. Posso fazer esse tipo de análise agora para 95% de confiança, que aí veja aqui que a área em vermelho diminuiu. Então agora existe 95% de confiança dos valores do VPL está entre menos R$ 5.770,65 e R$ 76.137,68. Também posso fazer essa análise a 99% de confiança, entre menos R$ 18.639,58 e R$ 89.006,41. Aqui ele traz algumas medidas mais interessantes também, que é justamente o valor em risco, ou seja, as métricas que nós estamos trabalhando para identificar a probabilidade de acontecer um valor abaixo de determinado parâmetro, que é isso daqui, o valor em risco, ou seja, existe 1% de probabilidade de acontecer um valor abaixo desse resultado aqui, 5% de probabilidade de acontecer um resultado abaixo desse daqui e 10% de probabilidade de acontecer algum valor abaixo desse limiar aqui. Uma vez que o valor em risco não é uma medida, digamos assim, coerente de risco, foi calculado também o valor em risco condicional, que ela é a medida mais moderna hoje em dia para fazer esse tipo de análise. Não só para projetos de investimento, mas também para projetos reais. Então, uma vez que acontecer algum valor abaixo desse limite, em média, o valor do VPL vai ser esse daqui, que é isso que significa o valor em risco condicional. Se acontecer algum valor abaixo desse limiar aqui, em média, esse vai ser o valor do VPL. E se acontecer algum valor abaixo desse limiar aqui, em média, esse vai ser o VPL. Então, essa é uma medida também muito importante a ser levada em consideração na análise de risco. Percebam que abaixo do quadro tem algumas referências aqui que você pode consultar nessa aba aqui de recursos didáticos. Por fim, você está vendo aqui a função de distribuição de probabilidade do VPL acumulado. Veja que as chances de acontecer valores negativos baseado nessa nossa simulação são bem pequenos. Haja vista que não tem investimento inicial. E aqui você está vendo os coeficientes de correlação em função do custo do custo envolvido, que seria minhas saídas de caixa, e da minha receita, que seria envolvida em minhas entradas de caixa. Certo? Então, a correlação entre o custo e aqui, em função dessas outras variáveis aqui, é de menos 0,52 e da receita de 0,79. Também você pode salvar isso como uma imagem para seu relatório final. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, eu volto aqui e aí eu vou reparametrizar. Então, vou colocar aqui um investimento inicial de 100 mil. Eu vou clicar novamente em calcular. Espero aqui a computação do resultado encontrado. Aqui ainda não houve uma convergência da TIR. Só que, se você observar, eu consegui mais valores de TIR a serem computados, porque aí eu passei a ter um valor de investimento inicial mais coerente. Entendeu? Aí eu já começo aqui na média, ainda tenho, veja só, uma TIR negativa, em média. Então isso não é desejável. Veja aqui a média do VPL, que antes era positiva, agora ficou negativa. Entendeu? Então talvez eu tenha colocado o investimento inicial bem mais alto, porque em média, o que é que ele está dizendo aqui? Que o meu projeto vai dar prejuízo. Certo? Já visto aqui, eu tenho uma TIR negativa.
Aqui a quantidade de VPLs abaixo de zero, ou seja, quase toda a minha simulação. Então, esses são os resultados se eu colocar aqui um retorno de 100 mil. Vamos simular mais uma vez agora diminuindo para metade disso aqui. Então, vamos colocar 50 mil para ver o resultado. Você clica aqui em calcular. TIR não convergiu, mas vamos dar uma olhadinha aqui para os resultados que nós encontramos. Veja que a média subiu um pouco, então, ou seja, ainda é um valor bastante alto. Só que aí a média da TIR, ó, ela começou a ficar positiva. Entendeu? Então, esse é um sinal bom que diminui a quantidade de valores de VPL abaixo de zero. Aqui estão os resultados. Vamos tentar trabalhar aqui com a metade disso aqui, 25 mil. Vamos ver aqui os resultados. Veja que eu diminuindo o investimento inicial. Veja que agora, em média, o valor da TIR já passa a ser R$19,83 e aí você passa a ter valores positivos. E aí você tem aqui, ó, uma quantidade de VPL em torno de 3.128 abaixo de zero. Que aí você nessa configuração de você tendo investimento inicial de 25 mil, você começa a encontrar algum resultado mais coerente. Tanto que em média o teu VPL vai ser de 10 mil e em média a tua TIR vai ser 19,83%. Para um custo de capital de 11%, isso no meu projeto fica aceitável. Ou seja, tem risco? Tem. Ou seja, tem 31,28% do meu projeto não dá certo. Então, é esse quadro aqui, é isso que esse quadro está dizendo aqui. E aí você está vendo aqui a distribuição, probabilidade completa e aqui considerando os intervalos. Considerando aqui os intervalos e aqui a leitura do valor em risco e do valor em risco condicional e aqui a minha distribuição de probabilidade. Bom, gente, então fica para exercício de vocês simular vários valores de investimento inicial aqui para você trabalhar as possíveis saídas que você vai encontrar aqui no SAVEP. Levando em consideração o nosso exercício, respondendo as questões, então descreva como os dados acima podem ser usados para desenvolver um modelo de simulação para encontrar o valor presente líquido, ou seja, isso já foi feito ao longo de todo esse vídeo. E a letra B, discutir as vantagens de simulação, é que eu consigo medir o risco do projeto. Entendeu? E ao conseguir medir o risco do projeto, eu consigo obter configurações mais adequadas ao valor real, ou seja, à realidade, e aí eu consigo melhor parametrizar minhas entradas de caixa, minhas saídas de caixa e meus gastos de investimento inicial e possíveis valores residuais que eu possa adquirir ao final do projeto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.